Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos para mais um dia do nosso propósito de leitura da Bíblia toda até o final do ano. Hoje chegamos aqui ao nosso dia 31, dia 31, não, capítulo 31, perdão, dia 11 de janeiro, capítulo 31 de Gênesis, 31, 32 e 33, a nossa leitura de hoje. Amém? Então vamos orar para nós iniciarmos. Nosso propósito aqui é que seja bem leve, assim, não seja uma coisa pesada, não seja uma coisa um fardo. Então a gente vai sempre iniciar com a oração, a leitura e encerramos. Pai, nós louvamos ao Senhor, agradecemos por mais um dia. Ó Deus, estamos aqui o 11º dia. Chegamos ao capítulo 31 de Gênesis. Obrigado porque temos aprendido a Tua Palavra diariamente, Senhor. Passado aqui um tempinho com o Senhor, alguns poucos minutos, mas que fazem toda a diferença no nosso dia. Nós louvamos ao Senhor, Deus, e mais uma vez pedimos que essa live, que esse vídeo alcance, Senhor, o máximo de pessoas, que vidas sejam alcançadas e transformadas pelo poder da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então. Capítulo 31. Deus manda Jacó tornar a terra de seus pais. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que dizia: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era com ele como dantes. Disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos seus pais a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Léia ao campo e ao seu rebanho, ao seu rebanho, e disse-lhe: vejo que o rosto do vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai estava comigo, e vós mesma sabeis que com todo o meu poder tenho servido vosso pai, mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do vosso pai e mudou a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó. Eu te disse: eis-me aqui. Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho vê que todos os bodes que cobrem os rebanhos são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai desta terra e torna-te à terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Léia, e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos de que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se, e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e
E armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizestes que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugistes ocultamente e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamborim e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas, loucamente, pois agora andastes fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Agora, se te querias ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Porque temia, pois, que dizia comigo: Se porventura não me arrebatarias as tuas filhas, com que achares os teus deuses, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconheço diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porque tem o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: Qual a minha transgressão, qual o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os móveis, não achaste de todos os móveis da tua casa? Ponho-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão os requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumiu o calor, e de noite a geada. O meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Essas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas e aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras. Tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. Chamou-lhe Labão Jegar-Saduta, porém Jacó chamou-lhe Galeede. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti, por isso se chamou o seu nome Galeede. E Mispa, porquanto disse: Atenta o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados com um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti.
este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, de que eu não passarei este montão para lá, e tu não passarás este montão a esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus filhos para comerem pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e filhas, e os abençoou. E abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Capítulo 32. E foi também Jacó ao seu caminho. Encontraram os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Maanaim. E Jacó enviou mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo, assim direis ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos e ovelhas e servas, e enviei para anunciar a meu senhor, para que ache graça a teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo, fomos o teu irmão Esaú, e também ele vem encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu dos dois bandos o povo, e repartiu em dois bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos, porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, outro bando escapará. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me dissestes, toma a tua terra e a tua parentela, e ferir-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tivestes com teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em dois bandos. Versículo 11. Só um minutinho. Desligar o alarme aqui. Prontinho, vamos lá. Versículo 11. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu o disseste, certamente te farei bem, farei a tua semente como a da areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas com seus 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentinhas e 10 jumentinhos, e deu-o na mão de seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos, passai diante da minha face, e põe de espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou o primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo, de quem és, para onde vais, de quem são estes diante da tua face, então dirás, são do teu servo Jacó, presente que envia meu senhor a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo, e ao terceiro, e a todos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo, conforme esta mesma palavra, fareis a Esaú, quando o achares. E direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face, porventura aceitará a minha face? Assim passou o presente diante da sua face ele, porém, passou aquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou suas duas mulheres e suas duas servas, e os 11 filhos, e passou o val de Jaboque,
e tomou-os e fez-o passar ao ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixai-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele disse: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamarás mais Jacó, o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Jacó lhe perguntou e disse: Dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. E levantou Jacó os olhos, capítulo 33. E levantou Jacó os olhos, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou o seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o pescoço e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomastes contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção, que foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele, até que a tomou. E disse: Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: Meu senhor, sabe que esses filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, e se as fadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face do seu servo. Eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Esaú disse: Deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: Para que é isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Glória a Deus. Então, concluímos aí nossa leitura de hoje, capítulo 31 ao 33. A gente vê aqui Jacó saindo ali, voltando à terra de seus pais, deixando ele Labão. E aí no meio do caminho ele tem um encontro com Deus, onde Deus muda o nome dele para Israel. E ele agora chega ali e encontra seu irmão Esaú, morrendo de medo de Esaú ali fazer
algo contra ele por vingança, por ele ter enganado Esaú, mas Deus havia mandado ele voltar, então Deus estava ali guiando tudo, né? E ele chega ali então de volta à terra que Deus tinha mandado ele. E aí a gente continua amanhã a nossa trajetória, tá bom? É isso por hoje. Deus abençoe, ótimo domingo. Fique na paz de Cristo.